A paz do Senhor, amado e querido irmão, eu sou o pastor Flávio Neres e nós estamos aqui hoje para mais uma reflexão da palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva aí, clique no quadradinho vermelho aí, ok? Se inscreva para nos ajudar ao canal crescer em relevância. Se você gostar do vídeo, compartilhe com seu irmão em Cristo e dê um like aí, dê um joinha, tá bom? Eu quero trazer uma palavra para você que é obreiro da casa de Deus e está cansado, está desiludido com a obra e até mesmo pensando em desistir. Eu quero meditar com você lá no livro de João, no capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8: E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Versículo 10. E disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Aqui é um fato ocorrido, irmãos, logo após ali a morte e a ressurreição de Jesus, onde alguns discípulos estavam sem esperança de ver novamente Jesus, estavam desiludidos. E o que nós podemos ver, irmãos, é que um obreiro, ele nunca pode voltar atrás do seu chamado, do seu ministério. Aqui nós podemos ver, né, a partir no versículo 3, que Simão Pedro, ele tinha já desistido total, tinha abandonado o ministério, ele tinha voltado para a sua antiga profissão de pescador. Ele tinha deixado de ser um pescador de homens e voltou a pescar peixe. Ele voltou à pesca. Ele foi pescar. Versículo 3 diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E aqui nós podemos ver um grande risco, né, para nós que somos obreiros da casa de Deus, líderes. Porque quando Simão disse: Vou pescar, não vou mais esperar nada, vou voltar para a minha velha vida, me decepcionei. Mas ele era um líder.
Ele era um obreiro. E diz que logo em seguida outros disseram: nós também vamos contigo. E o grande problema do líder é este. Porque quando ele está debaixo da vontade de Deus, ele leva muitas pessoas. Mas quando ele age fora da vontade de Deus, ele também vai levar muitas pessoas com ele. Um obreiro, ele sempre vai influenciar para o bem ou para o mal. Neste caso aqui, Pedro, que estava desiludido, ele influenciou muitos outros. E nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Nós que somos obreiros, líderes na casa de Deus, quando nós estamos cansados, quando nós estamos saturados, quando nós estamos já a ponto mesmo de desistir, porque o ministério não é fácil. E muitas das vezes vêm as lutas, e muitos pensam em parar, assim como Pedro. Pedro era como eu e você. Nós não somos diferentes de Pedro. Agora nós devemos pensar que diante das nossas decisões, muitas pessoas também nos seguirão. E nós devemos tomar sempre a decisão que agrada a Deus. Por isso que é perigoso nós tomarmos decisões quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados, quando estamos passando uma grande luta. Nós devemos ter muito cuidado. Quando nós ficamos fora da vontade de Deus, a nossa visão espiritual, ela fica prejudicada. É o caso de Pedro. O Senhor o chamou para ser pescador de homens, de vidas, ser um líder na casa de Deus. No entanto, ele quis deixar. Então fica com a visão espiritual prejudicada. Tanto é que os discípulos não reconheceram que era Jesus. Aqui no versículo 4 diz que Jesus se apresentou na praia e eles não reconheceram que era Jesus, porque a visão espiritual ela fica comprometida. Quando nós estamos passando lutas, quando nós estamos muitas das vezes querendo lutar com a nossa própria força, a nossa visão espiritual ela fica prejudicada. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos estressados, quando nós estamos sobrecarregados, nós ficamos com a visão espiritual cansada, prejudicada, melhor dizendo. E quando nós estamos também desiludidos com a obra de Deus. Como assim, pastor, desiludido? A vida ministerial, às vezes, nos faz ter algumas decepções. Nós confiamos em pessoas, somos decepcionados. Nós esperávamos algo, não acontece. E isso, muitas das vezes, diante das lutas, as dificuldades, as adversidades, as lutas e batalhas espirituais, isso muitas das vezes faz o servo de Deus, o obreiro, o ministro, o pastor, ele muitas das vezes se cansar, né? E decidir buscar um outro rumo para a sua vida, e isso não é bom. Eu nunca vi tantos pastores se suicidando como nós temos visto agora. Tantas notícias de pastores tirando a sua própria vida, pastores que estão esgotados, pastores que às vezes, até por culpa dos próprios pastores de não compartilhar e não dividir o ministério com outros obreiros, centrar tudo em si mesmo, e isso é uma sobrecarga muito grande, e muitos pastores ficam
desiludidos, decepcionados. Pedro aqui, após a morte de Jesus, ele se decepcionou, porque ele esperava uma coisa e foi outra. Mas não é como a gente quer, é como Deus quer, não é verdade? O interessante, no versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Lá no versículo 10, também, Jesus pergunta, disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Ele queria comer alguma coisa, cobrou antes, não tinha. Depois de ter apanhado, ele dá a dica para Pedro lançar a rede, e ele pergunta novamente: traga dos peixes. Porque Jesus, ele sempre vai pedir contas para a gente. Jesus, ele sempre vai pedir conta dos nossos frutos. O bom é que Pedro obedeceu, quando ele mandou lançar a rede ao lado direito. E aí veio muitos peixes. Aí Jesus diz: traga os peixes. Da outra vez ele perguntou: cadê os peixes? Eu estou com fome. E não tinha nada para apresentar a Jesus. Jesus, ele sempre vai pedir contas dos nossos frutos. O que nós vamos apresentar ao Senhor? E o interessante é que aqui no versículo 7, quando eles não conheceram Jesus, diz que João, o discípulo amado, reconheceu: é o mestre. A gente pode compreender aqui, irmãos, que aquele que repousava a cabeça no peito de Jesus, ou seja, aquele que tinha intimidade com Deus, ele tem a visão mais acurada, ele tem a visão com mais sensibilidade. Aquele que está em intimidade com o Pai, com o Mestre, aquele que está junto a Jesus, mesmo diante das lutas, ele não vai deixar de reconhecer a presença de Jesus. E João reconheceu que era Jesus. Por isso que a Bíblia diz: aquele discípulo a quem Jesus amava, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Aqui no versículo 9, o interessante, João 21, versículo 9, diz assim, olha: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pães, né? Quando a gente ouve a voz do mestre, quando a gente escuta o mestre falar, quando a gente, mesmo diante da decepção, das lutas, do cansaço, a gente escuta o mestre falar. O mestre disse: lança a rede à direita. Você está cansado, você está decepcionado, mas lança a rede à direita, e vê uma grande quantidade de peixe. E a gente pode ver aqui no versículo 9 que eles chegaram, tinha peixe e pães já lá, e brasas, né, nas brasas. Porque Jesus sempre ele vai tomar a iniciativa, irmãos, de recompensar, né? Sempre ele vai tomar a iniciativa de recompensar ali o fruto do nosso trabalho. Por isso, meu querido, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está desanimado, continue ouvindo a voz do Senhor, continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor, porque o Senhor vai recompensar o teu trabalho, o Senhor vai recompensar o teu esforço. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador. A palavra galardoador quer dizer recompensador. Então, não desista, não desanime. O obreiro, ele não pode voltar atrás. Mesmo que ele queira, Jesus vai estar lá na praia esperando por ele. Mesmo que ele queira voltar atrás, voltar a fazer o que fazia antes, como Pedro, ele vai encontrar Jesus. Jesus não vai desistir de você. Jesus não desiste de você. E a melhor coisa que nós fazemos é confiar em Deus.
é ouvir a sua voz e confiar. Lance a rede onde o mestre mandar. Talvez você esteja querendo levar esse ministério, levar esse departamento da igreja, pela sua força, a sua inteligência. Não tem parado para ouvir o que o mestre quer, a direção que o mestre quer para a sua vida. Então pare, deixe tudo nesse momento e vai escutar a voz do mestre, porque o Senhor é galardoador, Ele é compensador e Ele não vai desistir de você. Tá bom? Forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like aí, comente, tá bom? Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.